Nessa altura do campeonato, todo mundo já tem a revista, mas para quem está acompanhando agora, ou ouvindo lá no Facebook, graças a Deus, hoje a gente conseguia fazer uma transmissão legal no Facebook. Mas vamos lá, quem está nos acompanhando agora, nós estamos estudando sobre igreja, aproveitando essa oportunidade que nós estamos tendo de ser igreja, ou de, como é que eu posso falar? Nos relacionar como igreja de um modo bem diferente do normal, do usual. Nós estamos aproveitando essa oportunidade para pensar um pouco sobre essa comunidade chamada de igreja. E para conduzir os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos usado uma revistinha intitulada Uma Comunidade Chamada Igreja, que são algumas reflexões sobre essa comunidade, esse grupo de pessoas, essa reunião, esse ajuntamento que nós chamamos de igreja. Hoje nós estamos no capítulo 2, terça-feira passada nós estudamos capítulo 1 e hoje nós estamos no capítulo 2, que particularmente é um dos textos que eu mais gosto, que mais gostei de ter escrito, não pela profundidade, porque até eu acho que é um texto muito simples, mas porque eu acho que aqui eu consegui sintetizar bem a ideia de como eu penso igreja. Né? O que me vem à cabeça, o que me vem ao coração, o que eu tenho tentado trabalhar na Igreja Batista Alvorada, quando eu penso em igreja, quando eu sonho com a comunidade. Eu acho que de uma forma bem simples, bem leve, eu consegui colocar nesse texto aqui. Não está perfeito, mas é um caminho que eu acredito que nós vamos conseguir trilhar e construir juntos. Então, não sei se todos estão com a revistinha, ou se não impressa, digitar lá, Camille é verde, ela não imprime para não gastar papel, mas eu preciso anotar, Camille, então eu estou com essa culpa. Mas vamos lá. Capítulo 2, o título é Unidade na Diversidade. E o texto que eu utilizo aqui, que nós vamos utilizar para a base, é o de Atos 2. Então, abra a sua Bíblia e ou acesse também a sua Bíblia, fique à vontade. Em Atos capítulo 2, falar de igreja, necessariamente, nós vamos ler Atos, né, que são os primeiros passos ali da igreja nascente, a chamada igreja primitiva. E nós vamos ler os versículos de 9 a 11. Aliás, deixa eu ver aqui. Calma. Pronto, vamos lá. Atos 2, 9 a... Diz assim. Eu vou ler aqui. Pardos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximo a Cirene. Visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Esse trecho é um pedacinho do relato de Atos da descida do Pentecostes, né? Aquele episódio bem marcante da igreja de Atos, no capítulo 2, quando na festa do Pentecostes se cumpre a profecia de Joel, que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Acontece ali. Já na profecia de Joel, tem muitas coisas ali que não eram comuns na compreensão teológica de Israel. Né? Quando o profeta fala que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, isso foi um choque muito grande, porque na cabeça de um judeu, na cabeça do povo de Israel, Deus não derramaria seu espírito sobre toda a carne, mas sim sobre a comunidade de Israel. Mas ali, naquele detalhe ali, há um sinal da proposta do Evangelho que foi perdida, mas que começou lá em Gênesis, quando Deus falou para Abraão que em ti, na semente de Abraão, dos descendentes de Abraão,
todas as famílias da terra seriam abençoadas. A ideia de um evangelho como uma proposta universal, né, o convite de Deus como um convite universal para todas as famílias da terra, se perdeu, e a compreensão ao longo dos anos da comunidade de Israel ficou restrita exclusivamente à própria nação de Israel. A gente vê isso, por exemplo, na crise de Jonas, né? Só um parêntese aí, vai a seção indicações, tá? Se você tiver um papel e caneta, pegue, anote ou ignore. Mas essa indicação não foi minha, não, foi de Marx. Marx me indicou um filme, Netflix, chamado O Poço. E aí recomendo também, se você tem estômago, assista. Se não tem, não assista. E eu não sei porque eu falei desse... Porque eu ia falar... Ai, Jesus. Meu Deus, me perdi. Mas eu vou falar o que eu estava falando. De Jonas. Jonas. Aí, Jonas, não sei porque eu fiz a ligação com o poço. Vamos lá. Aí Jonas, eu vou tentar lembrar, eu vou. Jonas, ele entra em crise porque Deus resolve abençoar um povo que não era a comunidade de Israel. E aí ele resolve morrer. Né? Aquela angústia de Jonas ali, quem já viu o livro de Jonas, ele está muito confuso. Acho que foi por isso, né? Esse filme fala dessa confusão que nós temos, às vezes, nossa moral fica meio balançada quando nós estamos diante de uma realidade, de uma situação que não é comum ou que foge à nossa compreensão, ou ainda quando nós estamos expostos à situação limite. E isso acontece muito quando nós, cristãos, somos surpreendidos com um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e um Deus que extrapola, muitas vezes, a nossa capacidade de sistematizá-lo em nossa mente. Não sei se ficou claro o que eu tentei falar. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. O que aconteceu ali, trocando em miúdos, né, com Jonas? Jonas tinha uma ideia de Deus, Jonas tinha uma compreensão de Deus, de um Deus que atua dentro de limites muito bem estabelecidos. Mas naquele relato ali, Deus mostra para Jonas que o propósito eterno dele nunca foi ser patenteado por uma nação, por uma denominação ou por uma religião. Deus, aí, não sei porquê, mas aí vai uma outra indicação. Tem um livro que são vários artigos, chamado Deus Não é Cristão, Desmond Tutu. E ele traz várias reflexões sobre a fé cristã, mas logo o título já é provocador e é uma verdade. Deus, ele não é cristão. Jesus nunca foi cristão. Jesus era judeu. Por que eu estou falando isso? Porque nós cristãos, às vezes, nos comportamos como se Deus fosse patenteado pela nossa fé. Como se Deus só atuasse dentro dos limites da nossa teologia, da nossa compreensão. Calma lá. Toda a compreensão que nós temos sobre Deus é revelada em Jesus de Nazaré, revelação máxima. Verdade. Não abrimos mão disso. Quer aprender sobre Deus e Pai de Jesus, nós olhamos para Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, é verdade. Paulo fala que Ele é a expressão máxima da glória de Deus. Tudo que o ser humano pode compreender sobre Deus eterno, nós acreditamos que foi revelado em Jesus de Nazaré. Ponto. Isso é uma coisa. Mas daí achar que Deus só atua dentro dos nossos arraiais é não conseguir compreender a graça de um Deus que extrapola os limites. A teologia chama isso de graça comum. É quando Deus abençoa pessoas que você nem imagina, ou usa pessoas que você nem imagina, ou que a sua moral, né, muito bem polida, muito bem contida, não consegue compreender. Né? Aqui nesse livro de Atos, está, como eu falei, cumprindo essa profecia de Joel. E lá diz isso. Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E aí Joel vai explicando, né? Sobre os livres, sobre os escravos, sobre os moços, sobre os velhos, sobre toda a carne, sobre os homens, sobre as mulheres. E isso me chama a atenção e eu queria provocar vocês para a gente compreender essa universalidade da graça de Deus. De um Deus que se derrama. Que Deus que se derrama. E se derrama
sem critério, como Paulo fala também, né, que se nós estamos revestidos de Cristo, a nossa identidade primária é cristão. Por isso não há judeus nem gentios, né, judeus nem gregos, homem e mulher, escravo nem livre. O que é que o que é que Paulo está dizendo ali? Que uma vez recebendo desse Espírito, uma vez revestido de Cristo, todas as nossas particularidades, individualidades, cedem espaço a essa identidade que nos une. Nós somos um em Cristo. E essa ideia começa aqui nesse texto de Atos. É bem interessante que o autor de Atos aqui, Lucas, ele vai descrevendo todos aqueles que ouviram a pregação aqui de Pedro, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e prega a mensagem. Aliás, não, antes. Todos os homens testemunham aquele mover do Espírito Santo ali sobre a vida dos homens, que estavam falando, aqui o relato diz, das grandezas de Deus em línguas, e aí o pessoal fala de línguas estranhas, mas não são línguas estranhas, pelo menos aqui, porque a Bíblia fala que eles ouviam as pessoas falar da grandeza de Deus em seu próprio idioma. Seria mais ou menos o seguinte, estivéssemos todos nós aqui, né, e várias pessoas de várias nações reunidas em um país, e por algum motivo, e de repente lá nós ouvimos uma mensagem, cada um ouvisse na sua própria língua materna. Né? Então, eu, brasileiro, estando em outro país, de repente ouço alguém falar em português do Brasil. E eu tenho essa identificação. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eles ouviram, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Mas só o fato dele falar, olha, eram pardos, eram medos, eram lemitas, eram habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, de Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito. Então, eram, como lá está escrito em Apocalipse, todas as tribos, línguas e nações. Pronto. O ponto começa aí. E aqui eu volto ao texto. Diante dessa diversidade, tinha um ponto em comum que gerava unidade. E esse ponto era o Cristo revelado através do Espírito Santo. Então, vamos lá. Alguém falou? Vou bloquear os microfones aqui, gente. Então, vamos lá. Eu acho que essa frase, unidade e diversidade, ela define muito bem a Igreja de Jesus. Né? Por quê? Porque a igreja é uma comunidade de pessoas marcadas pela diferença, nós somos diferentes, mas que resolvemos caminhar juntos. Jesus não nos chamou, isso é importante, não nos chamou para sermos iguais. E essa é a grande tentação, e eu acho que foi um dos pontos da discussão da terça-feira. Porque há em nós muito veladamente o desejo de uniformizar comportamentos, reações, percepções, mas não é esse o propósito da igreja. Não é esse. Não é esse. Jesus, o próprio Jesus, respeita as nossas particularidades, as nossas diferenças e até as nossas opções. Né? Tem alguns momentos na fala de Paulo, por exemplo, que ele fala o seguinte, ó, digo eu, não o Senhor. Já viram isso? Digo eu, não o Senhor. Sim, Paulo. Então o que você escreve aqui já não é mais inspirado por Deus ou continua sendo inspirado por Deus? Como é que é isso? É que Deus nos usa em meio às nossas particularidades. Faz parte das nossas particularidades o agir de Deus em nossas vidas. E isso é muito importante a gente perceber isso, porque se o próprio Deus nos acolhe como somos e respeita as nossas particularidades, por que nós não faremos de modo semelhante? Então vamos lá. Ele respeita as nossas particularidades, nossas diferenças, nossas opções. Não precisamos ser iguais para sermos um. Não precisamos. Tá? A igreja, a unidade da igreja não é evidenciada pela sincronia dos movimentos, preferências e aparência dos seus membros, e sim pela direção que caminham.
Em uma das exortações que Deus faz a Israel por meio do profeta Amós, ele questiona: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Então, olha só, não é que as duas pessoas se tornarão a mesma coisa, não é isso. Mas que as duas pessoas têm o mesmo propósito. Né? Tem uma frase, uma expressão de Paulo que ele fala o seguinte, ó: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é onde é que está a unidade da igreja? É que é uma comunidade que repete exatamente o que Paulo falou. Olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. E você? Você prossegue para o alvo também. E você? Todos nós estamos prosseguindo para o alvo. E qual é o alvo? Cristo Jesus. Esse é o ponto fundamental, fundante, básico para gerar a unidade na igreja. É exatamente isso. Gente, eu estou aqui mas se alguém quiser fazer alguma observação, ou dar um tchauzinho aí, eu chamo a atenção, ou ligo o microfone, que aí me pede para falar, tá bom? Eu vou seguindo. Então vamos lá. Por sermos seguidores de Jesus, e aí eu presto atenção nisso, nos dispomos a superar as nossas diferenças para andarmos juntos. Deixa eu voltar essa provocação de Amós. Quando Amós traz que essa questão, né? Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo, a nossa tentação de imediato é o seguinte, ó: se eu não estou de acordo com você, o que é que eu faço? Cada um vai para o seu canto e a amizade continua. Certo? Essa é a tentação, mas certo não está. Certo não está. Porque se todas as vezes que eu entrar em encruzilhada, né, em ponto de divergência com alguém que eu tenho um relacionamento, eu não vou conseguir me relacionar com ninguém. A gente pensa em uma esfera maior, a igreja, mas a gente pode pensar dentro das nossas próprias casas. Né? Relacionamento entre irmãos, marido e mulher. Vai ter uma hora que vai ter esse ponto de divergência. É por isso que o diálogo é fundamental. Porque no diálogo eu tenho essa oportunidade de falar, de ser ouvido e de criar uma condição de, mesmo apesar das diferenças, das divergências, a gente vai encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio. Né? Então, eu acho fundamental. Por sermos seguidores de Jesus, nós nos dispomos a superar as nossas diferenças para andarmos juntos. Não é que vamos anular as diferenças. Não, você vai continuar gostando de azul, eu vou continuar gostando de verde, e nós vamos caminhar assim. Porque às vezes nós temos um pensamento muito binário, né? Muito ou é isso ou é aquilo. Às vezes dá, nem sempre, mas tem momentos que dá para caminhar com duas realidades antagônicas. Vamos lá, Marcos pediu a fala aqui. Deixa eu liberar aqui, Marcos. Pronto, Marcos, pode falar. Não, eu só colocando essa questão de caminhar junto e pode acontecer um desentendimento. Eu estou só querendo corroborar. Pode acontecer um desentendimento, mas isso não significa que o alvo, o objetivo, ele se perdeu. Eu estou dizendo isso porque lá adiante, em Atos, há uma briga, um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Aquele famoso desentendimento entre Paulo e Barnabé. E que Barnabé, lá no capítulo 15, né? Paulo quer voltar, visitando as igrejas que tinha percorrido, tinha dado início, mas Barnabé queria voltar com João, né? E eles não concordaram e cada um depois tomou o seu... Houve um desentendimento até, de certa forma, sério entre eles, mas isso não foi... não mudou. Eles tinham um objetivo comum, que era o trabalho da evangelização, a anunciar a Cristo. Né? Então, cada um, embora tenha tomado caminhos diferentes, se separaram, mas eu estou dizendo que isso não quer dizer... Não é, estou colaborando com relação a andar dois, né? Andar dois. Mas, às vezes, dois que não necessariamente quer dizer que eles... um desentendimento entre eles se perdeu o alvo, entendeu? Exato. É por isso que eu estou insistindo, mas foi boa essa colocação, mas é por isso que eu estou insistindo que o foco é Cristo. Quando é que não dá para, por exemplo, caminhar numa igreja? Vou sair de tal igreja. Quando é que não dá mais? Quando o Cristo foi perdido de vista.
quando a comunidade se tornou outra coisa e Cristo saiu do foco. Aí não tem como caminhar mais. Não tem como. Mas enquanto Cristo foi esse centro que une todas as coisas e que nos ajuda a superar essas diferenças, há sempre uma possibilidade de reconciliação. Sempre haverá. Enquanto a mensagem do Evangelho for pregada, enquanto Cristo for o centro, enquanto ele der o tom da caminhada, há possibilidade. Mas aí deixa eu fazer uma provocação aí de volta para Marx. Entendo que aconteceu lá com Paulo e Barnabé, mas a pergunta é, será que aquilo mesmo, aquela postura que eles tomaram, foi a mais adequada? Né? Será que entendo que Deus permitiu, deixou que ele caminhasse, até para servir para a gente, que às vezes é melhor mesmo cada um ir para o seu canto, para depois a gente voltar, porque depois parece que teve uma reconciliação, pelo menos com o João Marcos lá, né? Mas assim, às vezes tem na Bíblia respeito, e é isso mesmo, mas assim, será que aquela é a melhor opção? Porque o mesmo Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 4, quando ele fala sobre Evode e Sintique, e aí no capítulo 4, versículo 2, ele fala, o que eu rogo a Evode e a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Elas não estavam vivendo em harmonia. Aí o 3, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, né? Pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, junto com Clemente e os demais cooperadores. Então, Paulo falou o seguinte, tem gente aí que não está conseguindo encontrar um meio termo. E agora? E agora você ajuda as pessoas a resolver esse problema aí. Então, às vezes é o seguinte, eu sei que existem situações que ficam insustentáveis e para evitar algo maior é melhor que cada um para o seu canto, é verdade. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, às vezes, uma pessoa que tem um dom da reconciliação faz absoluta diferença. Pega as duas pessoas e fala, senta aqui, vamos conversar. E vamos encontrar um ponto de equilíbrio. Porque é bem verdade o que Marx destacou aí, né? Às vezes é melhor que, ok, mas às vezes nós que estamos de fora somos chamados a mediar conflitos, né? A pacificador, essa expressão que Jesus colocou lá nas bem-aventuranças. Pacificador é mais do que viver em paz. Pacificador é aquele que promove a paz. É aquele que trabalha pela paz. É aquele que reconcilia corações. Então, às vezes, o caminho mais adequado é o seguinte, vamos lá, gente, vamos sentar aqui, vamos encontrar um ponto de equilíbrio. Você não está conseguindo resolver agora, vamos sentar em outro momento, mas vamos resolver. Então, eu acho que não tem resposta mais para isso, não, mas apenas para provocar reflexão. Ok? Vamos seguir? Vamos lá. Então, a direção e a forma de caminhar são estabelecidas pelo Mestre. E nós obedecemos. Ele é a referência. Na terça-feira falamos sobre isso. Cristo é a referência, sempre é. Se a comunidade é cristã, a comunidade é cristocêntrica. Ok? Deixemos de olhar para nós mesmos e olhamos para o Cristo. Enquanto os nossos olhos não saírem de nós mesmos, seremos incapazes de experimentar a unidade proposta por Jesus. Não é à toa que o princípio, o ponto inicial, o primeiro passo da fé do discipulado de Jesus é negar nós mesmos. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que negar nós mesmos? Porque é uma frase que eu cito aqui agora. Os discípulos de Jesus, os cristãos, são aqueles que abandonaram o reino do ego, do eu mesmo, eu sendo minha autorreferência, para entrar no reino de Deus. E no reino de Deus, o coletivo é prioridade. Experiência coletiva, né? As bênçãos compartilhadas, a caminhada é com todos. Outro dia eu até falei na igreja, depois alguém me disse, né, comentou, que é o seguinte, a gente prefere, a comunidade cristã prefere caminhar mais lento e caminhar com todo mundo do que partir disparado e deixar alguém para trás. Não, nós vamos devagarzinho, passo a passo, acompanhando todos, para que crianças, jovens, idosos, todo mundo caminhe. Às vezes é mais difícil. A democracia é mais difícil. A tentação da tirania é muito grande. Porque a tentação de você falar, vai ser assim, tem que ser assim, e às vezes algumas pessoas lançam essa tentação para mim, que sou pastor, né? Não, mas você é pastor, você tem que dizer que tem que ser assim. E eu prefiro ouvir as pessoas.
Ah, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho, mas eu prefiro isso porque eu entendo que a comunidade cristã, ela é essa comunidade onde todos são atuantes. Creio no sacerdócio universal dos crentes. Amém, irmãos? Amém. Todos têm dons, todos têm talentos, todos podem e devem compartilhar com a comunidade. Isso é uma das questões, mais uma vez, que andam na contramão dessa concepção de igreja que tem aí da igreja como prestadora de serviço. Não, não é isso, Igreja de Jesus. A igreja é essa comunidade onde todos são participantes, devem ser, ou por dons e talentos, ou na distribuição das tarefas, enfim, tem que participar. Então, a gente sai do reino de Deus, ok. E é exatamente isso, pois no reino de Deus, nada é conjugado na primeira pessoa do singular, mas sempre na primeira pessoa do plural, nós. E na caminhada, no dia a dia, aí presta atenção nisso, no dia a dia, inevitavelmente, as nossas diferenças serão um grande obstáculo a ser superado. Meu irmão e minha irmã, se você vive na comunidade, aliás, se você vive qualquer experiência de relacionamento e você acha que a sua vontade vai prevalecer sempre, ou você é ingênuo, ou você é um tirano. Porque se você entende que você está se relacionando com uma pessoa, né, igual Adão e Eva, que corresponde face a face, na mesma altura, essa pessoa vai discordar de você muitas vezes. Na caminhada, muitas vezes. E muitas vezes nós vamos ter que ceder, que recuar, que dar o braço a torcer, para que a unidade prevaleça, para que o propósito não seja perdido. Então, os obstáculos certamente surgirão, mas surgirão, como eu coloquei aqui, como desafio a ser superado. Então, não gosto dele por conta disso. Ok, ele talvez não goste de você por outros motivos. E faz parte da caminhada isso. Bom? O caminho não é esconder as nossas diferenças. Ou necessariamente mudá-las. Às vezes não tem que mudar. Mas aprender a conviver com todas as nossas características. Pois são nelas que se esconde a nossa identidade. É o meu jeito de ser. Mas eu não gosto que você faça assim. Pois bem, mas sou eu. Isso sou eu. Está errado? Não, não está errado. É pecado? Não, não é o pecado. É porque você fala muito alto. Pois bem, se eu falar baixinho, não sou eu. Eu falo assim. Se eu deixar de fazer isso para te agradar, aí outro dia eu estava conversando até com o pastor Renato sobre isso. Que ele é muito isso. Pô, é o jeito dele de liderar. Se ele deixar de fazer isso dessa forma, daquela forma, não vai ser ele. Vai ser você replicado nele. E também nós temos essa tentação. No convívio, nós queremos que o outro faça o que faríamos. Mas se o outro fizer sempre aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse, não será ele, não será o outro. Será uma projeção de mim mesmo. Entenderam isso aí? Casal, a tentação disso é o tempo inteiro. Pai sobre os filhos, marido e mulher, pai sobre filhos, na igreja também. Eu queria que o pastor fosse assim. Pô, se o pastor fosse corresponder à expectativa de todo mundo, hein, pastor Renato? Seria uma coxa de retalho, pastor. Então, vamos lá. É verdade. Quem somos é o conjunto de pequenos detalhes que compõem esse mosaico da nossa existência, exatamente igual à Igreja de Jesus. A Igreja Batista Alvorada só é a Igreja Batista Alvorada porque tem a gente lá. Tem a gente lá. Cada um do seu jeito, cada um com a sua contribuição, cada um da sua forma. Então, isso precisa ser respeitado e não só respeitado, preservado. Certo? Uhum. Eu faço uma pausa. Alguém quer comentar alguma coisa aí sobre isso? Pastor, eu quero participar. Vai lá, pastor. Bem, eu vou começar do início, mas primeiro vou fazer uma citação aí a essa caracterização do pessoal da Alvorada. Há poucos momentos eu vi um escrito aí de Ariadne, não é isso o nome dela? Ariadne. Isso. E ela estava dizendo que percebia, né, que nós somos pessoas simpáticas. Então, uma característica da Igreja Alvorada para ela é que nós somos simpáticos, né? Somos pessoas simpáticas, que nos faz bem identificado a nossa comunidade. Mas no início da sua palavra, você destacou aí que Deus não era o Deus dos cristãos, ou Deus não é cristão, né? Você falou da graça comum. Sem dúvida nenhuma, a graça comum de Deus alcança todas as pessoas.
A Bíblia diz que o sol nasce para todos, e isso de forma indistinta, para todos mesmo. Realmente, a teologia identifica como graça comum. Mas a graça comum, ela não pode ser trabalhada sem levar em consideração a graça especial. A outra palavra que eu queria deixar é que naquele episódio que você comentou aí de Pedro na negação, havia nele uma coisa que eu identificava. As pessoas que lá estavam disseram: você é discípulo dele sim, veja o seu jeito, veja como você fala. Então, há uma linguagem própria do cristão que você... Alguém derrubou o pastor Renato aí. Então, continuando. Há algo em nós que nos identifica. Eu tenho tido a experiência, outros irmãos tiveram também, de estar num lugar. Uma vez eu saí com Isa para comprar uma calça jeans. Entrei na loja, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco a menina sem querer nem para quê disse: vocês são evangélicos, né? Por que você disse que nós somos evangélicos? Por causa do seu jeito. Então há algo que nos identifica. Eu acho isso até um mistério, entendeu? Acho isso até um mistério, mas há algo que nos identifica, que nós somos o que somos. Depois você falou da reconciliação. A Bíblia, Paulo, eu acho que é Paulo mesmo que vai dizer que nós somos os responsáveis pelo trabalho do ministério da reconciliação. Ele está falando da reconciliação com o homem e com Deus, mas como é que nós vamos ser alguém que pode trabalhar a reconciliação do homem com Deus se a gente não é capaz de se reconciliar? Enquanto irmãos, não temos capacidade de nos reconciliar. E você falou aí da questão da liderança no final, que a gente conversou esses dias, e ouvir é uma habilidade do pastor. Todo pastor deve ter muito ouvido, porque até a palavra de Deus diz que nós devemos ouvir mais do que falar, né? Às vezes a gente fala mais do que ouve, mas a gente vai se consertando. Então, ouvir é um atributo que o pastor deve exercitar o tempo todo. Mas a palavra final, porque o pastor é o responsável pela condução do rebanho, deve ser sempre a do pastor, enquanto líder. Ouvindo todo mundo, considerando todo mundo, e até mudando, talvez, a sua opinião, mas a palavra final cabe ao pastor na condução das ovelhas. Essa é a minha pequeníssima participação, e por hoje é só. Beleza, eu concordo com tudo, mas com uma observação, que aí seria provocação. Vou provocar um pouco aí. Quando eu me converti logo, a minha maior vitória era quando alguém falava assim: rapaz, você é crente, né? Rapaz, eu ficava feliz da vida. Hoje, quando alguém fala assim: você é pastor, eu já fico preocupado. Eu confesso, irmão, tem alguns ambientes que eu falo assim: o que é que você faz da vida? Sabe? Porque não que eu me vergonhe, né? Eu reafirmo aquela expressão de Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho de Cristo, mas eu me envergonho do que estão fazendo com a tradição cristã em meu país. Eu não sei o que as pessoas têm na mente quando pensam pastor. Não sei. Eu não sei o que as pessoas têm na mente quando pensam evangélico. Então, por que eu sou... Olha como isso é sério, né? Eu entendi a sua fala, pastor, mas eu só estou tentando provocar para a gente pensar. Eu não sei se eu acho legal as pessoas me confundirem com a tradição cristã. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Acho que só o microfone que vazou. Eu não sei, pastor, se eu gostaria de ser confundido com o que as pessoas têm na mente quando pensam em evangélico no meu país. Não sei. Não sei se eu gostaria de ser confundido com o que as pessoas pensam de pastor. Porque tem momentos que eu não vou ter que explicar. Não tem como explicar: olha, eu sou pastor, mas eu não sou igual a fulano de tal. Olha, eu sou crente, mas a minha comunidade... Não sei. Então, por que eu sou identificado como evangélico? Porque eu falo amém, glória a Deus, misericórdia? Isso. Porque eu uso certo tipo de roupa e não uso... É isso que as pessoas percebem em mim? Né? Quais são as evidências... Não é como Paulo falou, quais são as marcas de Cristo que eu carrego, que as pessoas percebem que tem algo diferente em mim? Porque senão a gente cai nesse estereótipo, nessa caricatura que é ser crente no Brasil, e com muitas referências que, para mim, são completamente equivocadas. Né? Não tem nada a ver de Cristo.
Então, como eu falei, né, durante muito tempo eu celebrava quando as pessoas falavam isso. Mas você é crente? Aí eu, glória a Deus, tem uma unção sobre mim, assim, uma auréola, uma luz, as pessoas pensam, hoje eu não sei, meu irmão, não sei. E aí eu queria ouvir vocês aí a partir dessa provocação, o que é que vocês me dizem? Fale, Camille, quem ia falar aí? Eu só queria dizer que eu estava comprando calça jeans. Todo Amém. mundo usa calça jeans, então não era pela roupa no meu momento. Não, mas era só para concordar mesmo, porque o que a gente fica nessa dúvida mesmo, tipo, o que você vê, o que a pessoa vê na cabeça quando diz assim, ela é cristã, o que é que ela está identificando? Que estereótipo ela está identificando? Muitas vezes não é, mas está falando aqui dos valores realmente. Às vezes é um estereótipo de comportamento, aparência, uma coisa assim. Então, tipo, é exatamente o que você falou, eu só estava concordando. Infelizmente, pastor, no meu trabalho, de um tempo para cá, ser considerada evangélica, né, tem sido muito ruim nos nossos tempos, aqui no Brasil. É motivo até de chacota, às vezes. Infelizmente. Pois é. Deixa eu contar duas experiências minhas. Teve uma época da minha vida que eu dava aula para o ensino médio, e aí eu tinha Facebook na época, aí os meninos vão lá logo pesquisar, né? E aí descobriram que eu era pastor. Aí chegaram na segunda-feira e falaram, você é pastor? Eu não falava na sala de aula que eu era pastor, né? Não cabia. E aí um louco falou assim, você é um pastor muito exótico. Eu tomei como elogio, eu não sei o que ele quis dizer, nem perguntei o que ele queria dizer como exótico. Eu tomei como elogio. E uma outra vez eu estava na congregação, antes de ser ordenado, eu estava ajudando a congregação lá em Salvador, onde eu conheci inclusive Naura, filho do pastor Dinísio. E aí eu estava pronto para pregar um culto de quarta-feira, e aí chegou uma senhora visitando a gente, e aí sentou na cadeira, logo na frente. Cadê o pastor? Aí eu falei, olha, o pastor não está aqui hoje não, mas eu sou seminarista. Ele, seminarista é o quê? Eu não estou estudando para ser pastor. A primeira pergunta que ela me fez foi, e cadê o seu terno? Minha irmã, se depender de terno, para eu ser identificado como pastor, a senhora vai ter um pouco de dificuldade para isso. Mas olha o que está na cabeça das pessoas, né? Olha o que está na cabeça das pessoas. Então, o que é o pastor? Tem que estar de terno e gravata, colete, no calor de Sergipe, porque isso me define enquanto pastor. Desculpa frustrar aí quem tem essa expectativa. No dia do seu casamento, eu vou estar de terno e gravata, se você quiser. Menos se você casar na praia, não conte com isso. Mas, fora isso, vai ser difícil. Ter o terno, acho até que eu fico bonito de terno, mas eu sou muito calorento e eu não gosto, não. Tá bom? Então, olha o que está na cabeça. Eu fico preocupado quando as pessoas... Não se preocupe, Marília, no seu casamento estarei de terno. Não, assim, pode não precisa não, pastor. Não, Lázaro, eu agora estou curioso e vou prestar atenção na calça jeans de Renato, entendeu? Não, então, a partir de agora vai chamar mais atenção do que qualquer outra coisa. Não, então, assim, não, pegando esse comigo, meu amigo Marcos. Estou trazendo essa... Diga, Renato. Até Marcos, até tu, Brutus. Como é que você faz uma coisa dessa comigo, duvidando da minha calça jeans? O que eu estou tentando provocar é o seguinte, gente. Será que essa imagem mesmo que eu estou querendo que as pessoas notem em mim, né? Quando o Paulo fala que eu trago essas marcas de Cristo, será que são essas coisas exteriores, né? É evidente, como o pastor Renato destacou aí. Pedro foi identificável porque ele falava como Jesus falava. Então, havia algo na identidade de Pedro que foi profundamente afetado pelo seu relacionamento com Cristo. E isso deve acontecer com todos nós. Alguma coisa na gente vai denunciar de que nós andamos com Jesus, se de fato andamos com Ele. Mas a minha pergunta é, quais são essas coisas? Né? Que coisas são essas? Mas deixa eu seguir um pouco mais. E que é uma parte que eu acho interessante também aqui. O derramamento do Espírito, eu estou na quarto parágrafo. O derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecostes, Atos 2, foi o início de uma nova era na humanidade. Desde
Desde a tentativa da construção da Torre de Babel, lá em Gênesis 11, as diferenças entre as pessoas passaram a ser o maior impedimento à comunhão. Né? O maior impedimento. O próximo passou a ser estranho, inimigo, opositor, escória, estrangeiro. Se é diferente, deve ser rejeitado. Ou como Caetano cantou, né? Narciso acha feio que não é espelho. Aquilo que não parece comigo é feio, é esquisito, deve ser rejeitado. O que está aí? Esse ego inflado, fruto do pecado humano. Tudo que é diferente deve ser rejeitado. Todo que pensa diferente de mim deve ser aniquilado. Tá? Há um detalhe muito importante nessa narrativa de Gênesis. Como todos sabemos, e aí os teólogos vão discordar de mim, enfim. Os 11 primeiros capítulos do Gênesis são narrativas históricas não literais, mas contos que se propõem a explicar, do ponto de vista teológico, a origem de todas as coisas. O livro do Gênesis é o livro das origens, dos princípios. O texto diz que quando Deus resolve desarticular, olha que interessante, quando Deus resolve desarticular o projeto dos homens de construir a torre, disse, versículo 7 do capítulo 11, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais um ao outro. Eu queria chamar a atenção para isso, né? A discussão entre mitologia ou não, agora não, tá bom? A gente discute em outro momento isso. Mas esse versículo 7, olha que detalhe interessante. Quando Deus resolve desarticular o projeto, né, ambicioso do homem de tomar o trono, de fazer uma torre, chegar até o céu, Deus tocou em um detalhe. Vamos prejudicar a comunicação, o diálogo. Por quê? Porque se não tiver diálogo, não tem entendimento. Se não sentar francamente, sinceramente, olho no olho e falar, olha, eu achei que você fez isso e isso me desagradou. Eu acho que você está fazendo isso, isso não é correto. Me perdoe. Se não houver essas coisas, a caminhada se torna insustentável em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Como eu falei, marido e mulher, se não houver sinceridade e diálogo, não tem como sustentar o casamento. Pais e filhos, se não houver essa disposição entre conversar. Né? Eu lembro que no ano retrasado, se não me falha a memória, o tema de uma das plenárias da convenção foi o diálogo entre gerações. Né? Por quê? Porque desde quando eu me conheço por gente em igreja, que era um problema, os adolescentes para os velhos da igreja, para os anciãos. Né? Por que são? Porque não conseguem dialogar. Os mais velhos não fazem o esforço para entender os mais novos, e os mais novos não têm paciência de explicar. Mas o diálogo é fundamental. Fundamental. Nós não vamos concordar sempre. Não vamos. Mas nós vamos sempre ter que sentar para encontrar um equilíbrio. Porque às vezes, meus irmãos e irmãs, a falha está na falta de compreensão. Fulano falou algo e eu entendi que fulano falou aquilo, né, de uma outra forma. Então, nesse ruído aí, gera muitos problemas. Muitos problemas. Então, quando eu tenho essa facilidade de sentar e dialogar e falar, olha, você falou aquilo, mas eu queria entender isso mesmo que você pensa? Foi isso mesmo que você disse? Me explique. Né? E se a pessoa explicar e for equivocada, eu falo, olha, o que você está falando aí é errado. A Bíblia não fala isso, não é assim que nós seremos, que Cristo vai ser referência para a gente. A Bíblia fala aí, e aí exortar uns aos outros. E aí eu franqueio mais uma vez a palavra para quem quiser comentar. Eu vi que Gesonias Neto chegou ali. Seja bem-vindo, irmão. Mais alguém quer comentar alguma coisa aí? Não? Quem é esse Lenovo K10? Não, LG K10? Está falando, quer comentar ou só o microfone que ficou ativo? Senão eu vou seguir. Então vamos lá. Aqui nesse versículo 7 de Gênesis está a chave. Quando perdemos a capacidade de dialogar, quando deixamos de ouvir e ser ouvido, que aí também tem uma coisa que eu acho muito perigoso, uma falsa piedade. Quando alguém fala o seguinte, não, mas eu não quero falar nada, não. Eu prefiro ficar calado. Não, meu irmão, você não tem o direito de permanecer calado se tem algo que te incomoda.
Porque, na verdade, você não vai ficar calado. Você só vai procurar falar com uma pessoa que não vai resolver o problema. Entendeu isso? Então, aquela ideia de que não vou falar não para evitar problema. Só que eu preciso conversar com o Monique. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho algo com o Monique. Mas não vou falar não vou conversar com o Monique não para não criar problema. Aí eu vou e falo para Renato de Monique. Isso é fofoca. Tá bom? Ao invés de falar, Renato, me ajude, eu tenho uma conversa para ter com o Monique, eu não estou conseguindo, você pode me ajudar? Se não for para isso, meu irmão, fofoca. Então, em um relacionamento, você não tem o direito de deixar para lá. Né? Você pode deixar para um outro momento. Né? Tá nervoso, tá irritado, se acalma, conversa depois. Mas deixar para lá nunca vai resolver problema. Né? Casais, não deixe para lá. Porque deixar para lá, na verdade, é colocar numa gaveta e ir acumulando. E na hora da briga, vem com tudo, meu irmão. Aquilo que seria um probleminha vira um monstro. Então, diálogo sempre é o melhor caminho para a gente viver com as nossas diferenças em unidade. Caminhando para o final já, tá, gente? Vamos lá. Quando perdemos a capacidade de dialogar, deixamos de ouvir e ser ouvido. As diferenças, preste atenção nisso, que deveriam ser a mais bela das características de um povo, passa a ser o principal fator de rupturas. Na escuta, a empatia, a ponto de contato, a comunhão. No reino de Deus, ouvimos a voz de Jesus, mas também ouvimos a voz dos irmãos e das irmãs. Porque falo como pastor, às vezes não tenho as melhores ideias. Às vezes eu pensei em alguma coisa, irmão, pastor, você não acha melhor fazer aquilo, não? Eu falei, rapaz, não estava pensando nisso, não, mas sua ideia... Os irmãos que me conhecem, que trabalham comigo, sabem que eu não tenho a menor vaidade de dizer estou errado, a sua ideia é melhor do que a minha. Não tenho, não quero ter. Justamente porque eu valorizo essa caminhada da comunidade. Como o pastor Renato falou, sei que como pastor no final falou assim, olha, ok, sua ideia foi melhor, mas a ideia de fulano foi melhor ainda, então vamos fazer como fulano. Não tem um problema. Porque eu entendo que na comunidade nós construímos juntos. O maior poder que os seguidores de Jesus receberam em Pentecostes, voltando a Atos 2, foi a capacidade de ser um só povo. Não foi a capacidade de rodar no mistério, de cair na maca, não foi nada disso. Ok? Se você tem um espírito neopentecostal, se converta. O maior dom, maior mistério que nós recebemos ali em Pentecostes foi a capacidade de ser pardos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Sergipe, Bahia, Salvador, Aracaju, um só povo. Um só povo. Esse foi o maior poder que nós recebemos ali. Ali os preconceitos, as discriminações, os julgamentos caíram por terra. Se manifestou o poder da unidade, da aceitação, do acolhimento, do amor. Ninguém é mais estranho. Todos somos irmãos queridos e benditos de Deus, que é só um Pai de todos, que é só um Deus e Pai de todos, é sobre todos e por meio de todos, conforme Efésios 4:6. Finalizo o texto e abro agora para as nossas conversas. Fiquem à vontade para falar. Quem começa? Eu acabei de falar para vocês que vocês não podem ficar calados, tá bom? Por favor, sejam obedientes. Então, nós vamos acabar aqui. Vocês não vão falar nada? É isso mesmo? Cadê o Que decepção. Quem falou aí? Diga, Monique. Não, Benção. Eu tava perguntando cadê o seminarista para contribuir aí. Vamos, Neto. Gesonias Neto e Daiane Dantas. Tudo bem.
Eu sou a Tailine, que está aí acompanhando vocês, e eu queria mais, não é uma colocação, mas como se fosse uma dúvida em si, e com uma ajuda do senhor em relação ao que o senhor pensa da situação. O senhor estava falando de que nós, como igreja, devemos sempre tentar o diálogo. Tem que haver conversa quando há alguma coisa errada, alguma desavença de pensamento e até de ações. E aí, o que a gente deve fazer quando acontece de você tentar o diálogo com a pessoa, mas a pessoa não reconhecer ou interpretar de outra maneira o que você está falando? E aí ela não consegue entender a situação, não consegue reconhecer o erro. Aí nós acabamos guardando tudo na caixinha, como o senhor falou. Nós não podemos guardar na caixinha e uma hora isso vai vir à tona. Mas a gente guarda tudo na caixinha porque a pessoa não consegue se redimir e aceitar o erro. E aí, como a gente deve agir em situações assim, com pessoas assim, na verdade? Difícil, né? Não, assim, para mim não é nem tão difícil. Eu só fico preocupado com como é que vão me interpretar, porque para mim tem coisas que eu... Mas vamos lá. Primeira coisa, há uma diferença entre aceitar, né, e entender. Às vezes a pessoa não está entendendo como a gente entende. Mas tem momentos que a pessoa sabe que está errada, mas não quer dar o braço a torcer. São coisas diferentes, né? Então, primeiro aí, a pessoa que você está conversando, né, independente de qual seja a situação, ela não está entendendo como você entende ou ela não está aceitando que está errada. Por exemplo, você me magoou. E a pessoa fala, não, como eu te magoei? Fica tentando entender o porquê. Aí, é uma coisa. Outra coisa, a pessoa fala, eu falei isso mesmo e foi isso mesmo. Então, diferente, tá? As duas situações acontecem o seguinte. Primeiro, a importância de um mediador, né? Eu falo isso sempre para casais. Se não estão conseguindo, chama a pessoa para mediar, né? Ou o pastor, ou alguém que você confia, né? Ou um casal que é de alguma forma referência, que te trate com respeito, né? Que entenda que... Primeira coisa, né? Alguém que fala assim, senta aqui os dois, vamos lá, vamos tentar. Pronto. Alguém que sabe guardar confidência. Primeira coisa. Segunda coisa, se não houver um ponto de diálogo, se não tiver conversa, aí você arruma suas malas e vai embora. Porque no diálogo há respeito. Se você está com uma pessoa que a pessoa não te ouve, que você sempre está errado, que ele sempre tem razão, que ele nunca pede desculpa, que ele nunca pede perdão, não tem como caminhar com a pessoa assim. Não tem como. Ou você vai se ferir o tempo inteiro, ou você vai se anular. Né? O que acontece com alguns casais. Eu e minha esposa nunca briga, é verdade? Nunca briga, ou você nunca dá ouvido a ela? Ou você é um tirano, machista, que sempre você tem razão. Ou as mulheres. Ou você grita, ou você faz apelo emocional. Então, por isso que eu estou insistindo na importância do diálogo. Porque no diálogo é o seguinte, olha, eu estou interpretando dessa forma, mas como é que você interpreta? E às vezes o outro está sentindo a mesma coisa que você está sentindo de uma forma completamente diferente. Então, é por isso que é importante ouvir. Tá, mas se a gente não está conseguindo estabelecer o diálogo, aí chama uma pessoa para mediar. E se mesmo diante de tudo isso, a pessoa foi irredutível, dura e fala, não, eu sou assim mesmo, aí, minha irmã, eu vejo muito acontecendo. Várias pessoas me procuram isso para dizer sobre a realidade de pastores. Né? Meu pastor não ouve, não sei o que tal. É complicado para mim, enquanto pastor, porque eu falo exatamente o que eu falei em todas as situações. Né? Chama alguém, se não tiver, vai embora, meu irmão. Mas aí eu abro aí, se alguém tiver uma percepção diferente, fica à vontade. Não sei se ajudou, irmã, ou se colocou mais lenha. Vamos lá. Quem mais fala? Mas deixa eu só fazer um acréscimo, então, Tailine, né? Eu só acho que seria injusto se resolver partir sem antes fazer isso que eu falei, tá? Sentar, dialogar, procurar conversar, procurar um mediador, pronto. O primeiro caminho é esse. E aí depois... E aí, gente? Eu acho que Posso falar?
Pode. Eu acho que o que é mais complicado é que muitas vezes nas igrejas, a gente, quando vai com esse tipo de intenção de conversar e tal, o que acontece é que a maioria das pessoas não estão acostumadas a isso, a terem essa vivência no dia a dia. E isso é o que atrapalha um pouco, porque quando a gente está disposto a conversar, a gente está disposto a tentar entender o ponto de vista do outro, né? E o outro também tem que entender o nosso ponto de vista, Exato. para que chegue-se a um acordo, né? E se realmente haja perdão e possa prosseguir para o alvo, né? Então, o nosso alvo, por exemplo, da campanha de missões, nosso alvo é missão, nosso alvo é falar de Cristo. Então, a gente tem que buscar fazer com que as outras coisas possam ser menos, né? E esse seja realmente o alvo que a gente busca. E, às vezes, é complicado a gente conversar na igreja, principalmente, porque tem muito aquela questão, como o senhor falou anteriormente. O pastor tem que resolver, então é o líder, então ele não pode ser... E a gente vê que na igreja evangélica atualmente, essa tem sido a tônica. E não só nos meios pentecostais, mas nos meios das igrejas mais tradicionais também, né? O pastor ou o líder ali, ele tem a palavra e pronto, não existe conversa, não existe diálogo e acabou, né? Seja o pastor e os líderes, né? Cada um no seu posto ali. Então, quando alguém chega, né, no meio assim que a gente está querendo, né, haver realmente conversa e tal, muitas vezes a pessoa não sabe lidar com isso. E quando ela está na liderança, então ela não sabe lidar com isso e ela acaba sendo realmente uma opressora, né? Eu acho que isso é o grande desafio da gente começar a ouvir não só simplesmente a mudar sua atitude, não, eu vou aceitar tudo que o outro está falando, não, mas realmente conversar, né, civilizadamente, ordeiramente, com respeito, com amor, principalmente. Acho que isso é o mais, talvez, delicado, porque a gente vem de realidades diferentes, né, muitas vezes de igreja, de como lidar com liderança, principalmente. É um desafio, né? Você não imagina como é desafiador, minha irmã. Mas o caminho é esse aí. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Eu imagino, Mas sim, pastor, muito. Oi? Não entendi. Eu imagino, sim, muito. Mas assim, mas tem um detalhe que na fala de Renato, Paulo disse que o líder não pode ser neófito, né? Não pode ser um novo. Porque uma das características do líder é ouvir, como o pastor Renato falou, né? Ouvir. Então você pode não concordar. Tá? Às vezes as pessoas falam demais mesmo, falam besteira, falam sem saber, falam sem conhecer. Essa ideia de que só porque é crente sabe tudo, e às vezes não sabe nada, mas você tem que ouvir as pessoas. Né? Não quer dizer que por fato da pessoa não saber, ele não perde o seu direito de fala. Agora, a pessoa também precisa reconhecer que não sabe e precisa dar ouvido a quem sabe mais. E isso é sinal de humildade, né? Olha, não sei disso, vou procurar saber quem sabe. E na igreja também, tá? Mas aí, Malu também pediu a fala. Vamos lá, Malu. Malu caiu. Voltou? Voltou. Malu, você ainda quer falar? Não, caiu. Neto? Eu gostaria de falar. Pronto. Fique à vontade. Oi. Pode falar, minha irmã. Nossa. Então, graças e paz, gente. Eu achei muito interessante essa questão dessa mediação, dessa reconciliação, né? Aqui, quando você leu em Filipenses, esse clamor, esse pedido de Paulo, e aí a gente pensando, refletindo na questão de reconciliar, de ouvir essa escuta, aí eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive e que não acho constrangedor, acho que deve ser compartilhado.
um atrito, uma coisinha, um conflito que houve entre mim e Jéssica. Uma coisa que poderia, uma coisa boba. A gente está junto ali no reforço, e aí a comunicação, às vezes, ela tem ruído, e às vezes a gente termina magoando o outro, uma coisinha que, bobagem, a gente resolve facilmente. Mas, às vezes, por orgulho, a gente termina permitindo que essas coisinhas, esses ruídos, eles interfiram no relacionamento, tanto vertical quanto horizontal. E durante a semana, enquanto houve este conflito, esse pequeno conflito, junto, aliado com outras circunstâncias, outras situações que promoviam uma fragilidade, tanto pessoal da minha parte, quanto relacional com as colegas do reforço. E aí o que aconteceu? Durante a semana, aquela angústia, aquela coisa, porque o Espírito Santo de Deus, ele é aquela pessoa da Trindade que está ali em nós e que ele nos traz a consciência o que precisa fazer, o que está acontecendo, o que precisa ser resolvido. E durante a semana, quando chegou no domingo, o Espírito Santo disse, bom, agora você vai conversar. Ele foi o mediador entre mim e Jéssica. E eu chamei Jéssica na sala, porque eu queria muito conversar com ela, precisava conversar com a Jéssica. Porque nós, membros do mesmo corpo, vivendo dentro de uma realidade que não permitia em nenhum momento que houvesse esse empecilho, esse embaraço. E ali eu confessei a Jéssica a maldade que houve em mim, falar e ferir. E ali nós resolvemos, dei um abraço em Jéssica, na sala nós conversamos. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque eu entendo que uma vez que o Espírito Santo habita em nós, é impossível nós permanecermos rígidos, inflexíveis diante de uma situação, mesmo sendo a gente ou o outro que provoque ou que cause, que faça com que a relação ela fique capengando, ela fique adoecida. O Espírito Santo ele nos convoca para uma reconciliação. E eu sempre estou fazendo isso, eu sempre faço essa análise. Eu olho e digo, o que eu fiz hoje? Isso aqui em casa com os meninos, que preciso me reconciliar, preciso conversar, preciso confessar, preciso redimir com o meu irmão, com o meu filho, com o meu amigo, com o vizinho, ou de repente com um estranho no trânsito, no ônibus, sei lá. O Espírito Santo ele faz isso, ele nos incomoda, ele nos convoca mesmo a uma mudança. Se estamos rígidos, se permanecermos rígidos para uma reconciliação, ou um reconhecimento, ou a remissão de um problema, de um fato, de alguma coisa, essa rigidez ela precisa ser anulada, ser quebrada, ser desfeita. E eu acho que dentro do corpo de Cristo isso não pode de forma nenhuma ser uma realidade, ser uma coisa permanente, porque isso vai atrapalhar bastante o crescimento, o fortalecimento, o alinhamento de vida, de visão, do ministério, do próprio crescimento do sujeito, do indivíduo. Para mim foi uma das experiências muito, muito fortes do passado, porque eu pude me sentar com a Jéssica e falar isso. E posso falar com vocês aqui no nosso grupo, porque eu acho que isso não deixa a Jéssica nem incomodada, porque foi uma coisa que partiu de mim. Eu percebi que eu precisava fazer aquilo. Então, foi assim, muito bom. Eu saí daquela sala, daquele quarto, após conversar com Jéssica, muito fortalecida. Apesar de estar fraca no meu corpo, porque eu estava passando por um problema de saúde, eu saí muito fortalecida, porque eu senti que o meu espírito e que o Espírito estava alinhado com a vontade de Deus, porque o Espírito Santo promoveu um regozijo muito grande em mim naquele momento. Eu reconheci que eu feri Jéssica com minhas palavras duras, embora eu estivesse fragilizada, o que não poderia jamais ser tomado como um amparo, uma muleta para fazer aquilo. O Espírito Santo me fez dizer, não, você precisa corrigir.
E você precisa redimir isso em relação a Jéssica. E ali aconteceu e para mim foi maravilhoso. Então, eu tenho muito medo. Eu costumo dizer assim, eu digo para Deus sempre, Senhor, eu não quero ser resistente nunca, jamais, de olhar para o meu irmão e reconhecer que eu errei com ele, que eu falei, que eu preciso remir o meu pecado com ele, que eu preciso confessar, que eu preciso reconhecer, que eu preciso me reconciliar com ele. Eu tenho um temor muito grande no meu coração de ser resistente à reconciliação, embora existam pessoas que são irreconciliáveis. Eu ouvi uma vez o meu pastor dizendo que há pessoas que são irreconciliáveis, e é verdade. Aos irreconciliáveis, cabe nós apenas orar por elas e colocar diante do Senhor a situação. Mas eu coloquei esse exemplo da Jéssica porque ele foi muito forte e ele promoveu uma alegria muito grande no meu coração. Quando eu me sentei com ela, conversei, remi a minha ação com ela e pude abraçá-la e dizer que saí fortalecida, porque a reconciliação, ela renova, ela restaura, ela dá um novo ânimo para a gente. E eu gostei muito da mensagem de hoje, desse estudo, dessa reflexão, porque a gente cresce bastante com essas oportunidades. E era isso que eu queria falar para vocês, que eu queria compartilhar. Obrigado, minha irmã, pela coragem de compartilhar com a gente. Deus te abençoe. O caminho é esse mesmo. Mais alguém, gente? Hoje não vai ser vigília, não. Os irmãos também apanhados. As irmãs também. Pastor. Júnior. Vamos lá, Júnior. Fica à vontade, meu irmão. Pastor. Opa. Não, eu queria falar a questão que o pastor Renato falou, né? Que muitas vezes somos reconhecidos na rua como cristãos. Aí, o que eu quero falar, pastor, muitas vezes realmente somos reconhecidos como cristão, é bonito, né? Te sente, não é envaidecido não, né? Mas fica alegre, né? Com reconhecimento, muitas vezes está no local até sem falar nada, pelo simples gesto, né? De você estar se locomovendo, você é reconhecido, né? Isso é bom, isso é maravilhoso. Que Deus vai, quando a pessoa quando a gente é reconhecido por alguém, né? Aí Deus como é que diz? É glorificado. E também outra coisa, muitas vezes também, a gente, a imagem de Deus, a gente é para ser imagem e semelhança, mas muitas vezes acontece de a gente ficar, a imagem e semelhança de Deus passar longe da gente. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente sai da nossa casa, do condomínio ou casa onde mora na rua, e não dá um bom dia a ninguém, né? Vai para a igreja e não dá um bom dia a ninguém. Muitas vezes também a gente faz um trajeto da nossa casa à igreja, passa por várias pessoas e nem um bom dia dá. Aí é que eu digo, né? Muitas vezes, então, a gente é reconhecido, né, a imagem de Cristo, e muitas vezes também a imagem de Cristo passa longe da gente. Até na igreja mesmo, muitas vezes você está na porta, tem irmão que passa que nem bala, né? Aí a gente fica pensando nessas coisas, né? Dessa forma. Como seria ser imagem e semelhança de Cristo? Era essa a minha palavra. Isso aí, irmão. É esse desafio, porque é uma luta diária, né? Da gente com a gente mesmo. E além de ser uma luta, é também uma questão de aprendendo. Diferente dos animais, nós temos que aprender a conviver, né? Nós temos que aprender a dialogar, nós temos que aprender a ouvir. Os animais sabem, a abelhinha nasce e já sabe, já está pré-programada nela a viver na comunidade dela, ela sabe corresponder a tudo que é de responsabilidade dela ali. A gente não. Então a gente tem que aprender a conversar, a gente tem que aprender a ouvir, a gente tem que aprender a falar. Às vezes o que eu estou falando é verdade, mas eu estou falando da forma equivocada. O que eu estou falando é o certo, mas estou usando os meios errados. Ouvir o outro e conviver, entender os meus limites, entender uma coisa que é simples, né? Que a gente fala para as crianças às vezes, mas eu vejo muitas vezes no adulto. Se não for do meu jeito, eu pego minha bola e vou embora. Já viu isso? Se não for assim, eu nem vou. Se não for do jeito que eu quero, eu nem participo. E isso é algo que a gente vê muito na vida das crianças. Né? Tô no bar jogando bola e aí me escolheram pro time, a bola é minha, eu pego a bola e vou para casa. Eu já vi vários adultos fazendo isso. Se não for assim, eu doei isso. Mas se tem que fazer assim. Se não fizer assim, eu levo minha doação de volta. Nunca foi doado, meu irmão.
nunca foi doado. Então, falta sabedoria. As pessoas têm que aprender isso. Eu acredito. Se você doou, não é mais seu. Quem recebeu faz do jeito que quer. Né? Você não é criança. Uma confissão pastoral aí, deixa eu compartilhar com vocês. Algo que me irrita profundamente, e aí eu falo tranquilo, é adultos se comportando como criança. Criança grita no culto, criança corre no culto, não me incomoda. Me incomoda adulto. Quando você fala, fica querendo ser bajulado, sabe? Querendo que faça a vontade do tempo inteiro. Isso é infantil, gente. Aí Paulo fala, eu queria dar algo mais substancial a você, tanta coisa para a gente fazer, e a gente tem que ficar cuidando de milímetro de gente que deveria ter amadurecido e está se comportando como um menino na fé. Então, mas isso tem que ser aprendido. E como você falou, meu irmão, tem que ter muita humildade para reconhecer que às vezes eu estou fazendo muito errado, muito mal a alguém, e eu preciso ouvir mais, eu preciso aprender mais, eu preciso que alguém me mostre aí porque eu estou fazendo besteira. Obrigado por compartilhar com a gente, irmão. É bem isso. Ok, pastor. Eu estou falando porque muitas vezes, né, a gente acontece sair da igreja para evangelizar, aquela pessoa que está ali próximo a gente, ali no bairro, aí muita gente passa, nem um bom dia dessa pessoa, mas no dia de evangelizar a gente vai lá, né? A gente tem que pensar muito nisso. Jesus te ama e eu também. Só me ama agora, né? Eu estou o tempo todo aqui, você nunca me amou, agora você me ama. Boa, meu irmão. Valeu, querido. A Rosângela ia falar alguma coisa aí. Elton está pedindo para falar, Elton. Foi, desculpa, porque ele mandou mensagem. Fala, Elton. Eu queria fazer só um comentário, um testemunho, algo que aconteceu comigo um tempo atrás, na faculdade. Muitas vezes a gente fala que é bom ser reconhecido como cristão, como evangélico, só que também a gente para ver que muitas vezes a imagem do cristão e do evangélico na cabeça de muita gente não é algo muito bom, não é algo muito agradável, o referencial de evangélicos que eles têm. E aí eu lembro de uma vez lá na faculdade, do curso de Direito, a gente estava discutindo numa aula de antropologia sobre homossexualidade. E aí um colega de turma que é evangélico, ele sempre se declarou evangélico, ele começou a hostilizar a figura da homossexualidade e tal, a dizer que normalmente só existem homossexuais por falta de surra, por falta de pancada, de porrada, alguma coisa assim. E aquilo me incomodou muito, porque, poxa, ele é evangélico, ele sempre se declarou como evangélico, assim como eu sempre me declarei como evangélico, e eu achava aquilo um absurdo que ele estava falando. E aí eu paro para pensar assim, quantas vezes a gente não vê situações parecidas e a gente não faz nada, simplesmente não faz nada, ou se omite e deixa a coisa acontecer. Então eu peguei, me incomodou e eu comecei a questionar essa fala dele. Eu sei que virou um burburinho na sala de aula por causa disso, porque eu comecei a questionar e eu me posicionei realmente contra de uma maneira mais enérgica. Acho que quem me conhece melhor sabe o quanto eu consigo ser grosso às vezes. Eu acho que eu até fui um pouco agressivo na minha fala com ele. O negócio não foi fácil. Mas, assim, e aquilo gerou um problema muito grande assim, naquele dia na sala de aula. Só que poucos dias depois, um amigo meu de turma, eu estava de carro, ele acabou pegando carona comigo, eu fui deixar ele em casa. E aí ele conversando comigo, ele começou a perguntar qual é a sua igreja, qual é a sua religião, e começou a se interessar muito por isso. E aí eu fui explicando para ele. Aí, mas por que você quer saber? Aí ele pegou e perguntou, não, porque naquele dia lá na sala, que tinha um colega da gente falando isso e isso, você se posicionou contra. E você é o primeiro evangélico que eu vejo que realmente se posicionou contra uma fala daquela. E ele confessou para mim uma coisa que ele nunca tinha confessado para ninguém na turma, que era que ele era homossexual. E então, tipo, isso para mim foi muito bom, foi uma quebra de paradigma que eu nunca tinha tido antes. Eu não estou querendo dizer que eu sou o melhor dos cristãos ou que eu sou melhor do que os outros crentes, não. Acho que eu já devo ter decepcionado muita gente. Eu sei que sou uma pessoa que tem muitos defeitos. Mas o fato de eu ter recebido esse feedback desse meu amigo, para mim foi como se fosse uma ratificação de que eu fiz o que eu deveria ter feito.
E tanto foi isso que pouco tempo depois também, esse mesmo colega que estava falando esses absurdos em sala de aula, ele chegou para mim, pediu desculpas por ter falado aquilo naquele dia e reconheceu que ele estava errado. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter muito cuidado sobre o que é parecer evangélico nos dias de hoje. Eu acho que a gente vive dias atípicos, dias que antigamente talvez não fossem assim. Então, eu acho que é algo que a gente precisa se posicionar sempre, acho que a gente precisa sempre ter um cuidado sobre esses referenciais da imagem de um cristão, de um evangélico. É isso. É isso aí, Elton. Espero nunca discutir com você. Vamos lá, gente. Vamos caminhar para o final agora, né? Acho que hoje foi bem produtivo. Alguém, acho que Rosângela ia falar, Rosângela? Quer ainda? Não? Vamos lá. Caminhar para o final. Eu acho que o tempo hoje foi bem produtivo para todos nós, né? O caminho da gente... Eita, parou ali. O caminho da gente procurar na verdade, é procurar caminhos para experimentar essa nossas diferenças em meio a esse propósito que nós temos de caminhar unidos em Cristo Jesus. Apesar das nossas diferenças, apesar das nossas percepções, apesar de uma série de coisas que está em nós, o que nos une é maior do que o que nos separa. Amém por isso, gente? Vamos lá. Queria que alguém voluntariamente, que não orou nos últimos cultos. Pronto, eu acho que Antônio está aí. Antônio está aí? Antônio de Radassa? Antônio de Luciene? Está por aí? Se tiver, liga o microfone aí, irmão. Ou é Luciene que está aí? Não? Oi, Lázaro, estamos aqui, sim. Estamos lhe ouvindo. Antônio, meu irmão. E Luciene também está aí? Sim, está sim. Luciene, minha irmã, ore aí ao Senhor, terminando esse nosso encontro de hoje. Vai ser domingo de manhã, em nossa escola bíblica. Olá, irmão Lázaro, paz do Senhor, aos irmãos também, boa noite, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, guardando nesse momento tão difícil, para orar, não é isso? Só um minuto. Tava falando isso, nosso próximo encontro será domingo, gente, de manhã, 10 horas. Vamos terminar o livro do Eclesiastes, finalzinho do capítulo 11 e capítulo 12. Então, todos os comentários que estão guardados no seu coração, traga sobre o livro de Eclesiastes, tá, gente? E à noite, nosso culto, tá bom? Então, quero ver todas. Uma coisa boa que eu ia esquecer. Nós alcançamos a nossa meta de 10 cestas básicas essa semana. Se Deus quiser, amanhã ou no máximo segunda-feira sairei para lá comprar. Já tem 3 famílias para a gente abençoar. Então, parabéns vocês empenhados aí em ser uma bênção. Vamos continuar aí. Desafios novos chegarão, certamente chegarão. E eu quero ter a alegria de falar, eu e a minha igreja serviremos ao Senhor nessa missão. Tá bom? Então, parabéns a todos e a Deus pela vida de todos. Luciene, minha irmã, ore agradecendo a Deus. Grandioso Deus, amado Pai, Senhor, te louvamos, ó Deus, porque Tu és grandioso, Tu és soberano sobre todas as coisas, ó Deus. Pai, te louvamos também porque mais um dia se findou, Senhor. E Tu tem nos guardado, Pai, dia após dia, Senhor, no meio de tanta calamidade, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, continua com Tua mão de poder sobre nossas vidas, ó Deus. Guardando o Teu povo, Senhor. Guardando principalmente aqueles, ó Deus, que são idosos, ó Deus, anciãos, os jovens, ó Deus. Os pequeninos, meu Pai. Ó Deus, abençoa nossas famílias, Senhor. Na Tua misericórdia, Deus, lembra que necessitamos tanto de Ti, Senhor. E sem Ti nada somos, ó Pai. Ó Pai, abençoa a nossa nação, Senhor, como também abençoa o mundo, meu Deus. Esses países que estão em calamidade pura, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, socorre, Pai. Ó Deus, na Tua misericórdia, Deus, toca no coração do Teu povo, dos líderes religiosos, ó Deus, para que eles tenham compromisso, Senhor, com o Teu povo, para que eles sejam sensíveis, ó Deus, ao sofrimento do Teu povo também, Senhor, que haja sabedoria nos Teus líderes religiosos, Pai. Que a ganância, Senhor, o egoísmo, meu Deus, seja colocado para fora disso, meu Deus.
Ó Deus, nos abençoa, Senhor, nos guardando, abençoando cada família, guardando cada lar, Senhor, para que possamos, ó Deus, passar por tudo isso, Pai, olhando para Ti, meu Deus, porque é de Ti que vem o nosso socorro, amado Deus. Pai, abençoa nossos lares, Senhor. Te agradecemos por tudo, pelo Deus que Tu és, pelo Pai maravilhoso e único que existe em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Gente querida, Deus abençoe a vocês mais uma vez. Sempre bom estar com vocês. Tenham uma noite de paz, tranquilas. Se preservem, por favor, lavem as mãos, evitem ao máximo sair da rua. E desobediência civil nesse momento é fundamental. Não obedeça o presidente de vocês. Fiquem em casa, tá bom? Deus abençoe, gente. Um abraço, queridos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.